Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Salmo 36. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Sala Paulo VI no Vaticano, nesta quarta-feira, 21 de outubro, audiência geral com o Papa Francisco. Nos estúdios, Silvana e José. Uma boa quarta-feira a você. Santo Padre acabou de chegar, dar início a essa audiência geral. A leitura agora do Salmo 36 em italiano. Teremos a leitura em várias línguas, o francês, o inglês, o alemão, espanhol, português, árabe e polonês. Imagens que chegam até você da Sala Paulo VI no Vaticano. Cerca de 1.200 fiéis que estão dentro da grande Sala Paulo VI. Sempre o livro dos Salmos. O Papa está desenvolvendo uma catequese depois da interrupção que ele fez para dedicar uma série de catequeses à cura da criação, ou seja, também o período da pandemia, né? E como refletir esse momento da pandemia e também pós-pandemia. Agora o Santo Padre retoma a catequese que ele dedicou à oração dos Salmos. Foram 10 catequeses. E o Papa deve completar hoje essa série de catequeses da oração dos Salmos. Leitura agora vai ser feita em inglês. Vamos ouvir então a leitura do Salmo 36. Na sequência teremos o alemão. A reading from Psalm 36. Transgression speaks to the sinner in the depths of his heart. There is no fear of God before his eyes. In his own eyes he flatters himself, not to see and detest his own guilt. The words of his mouth are mischief and deceit. He has ceased to be prudent and do good. Your mercy, Lord, reaches to heaven, your truth to the clouds. How precious is your mercy, O God! The children of men seek shelter in the shadow of your wings. They feast on the riches of your house. You give them drink from the stream of your delight. The word of the Lord. Leitura então em inglês. Próxima leitura teremos em alemão. Imagens para você da grande Sala Paulo VI com grupo de fiéis e peregrinos. Spruch der Sünde zum Frevler inmitten des Herzens. In seinen Augen gibt es kein Erschrecken vor Gott, denn es schmeichelt ihm in seinen Augen, sich schuldig zu machen und zu hassen. Die Worte seines Mundes sind Trug und Unheil. Er hat es aufgegeben, weise und gut zu handeln. Herr, deine Liebe reicht, soweit der Himmel ist, deine Treue bis zu den Wolken. Wie köstlich ist deine Liebe, Gott. Menschen bergen sich im Schatten deiner Flügel. Sie laben sich am Reichtum deines Hauses. Du tränkst sie mit dem Strom deiner Wonnen. Wort des lebendigen Gottes. Leitura na sequência agora em espanhol e depois português. Lectura del libro de los Salmos. El malvado escucha en su interior un oráculo de pecado. No tiene temor de Dios, ni siquiera en su presencia, porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición. Renuncia a ser sensato y a obrar bien. Señor, tu misericordia llega al cielo, tu fidelidad hasta las nubes. Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios.
Los humanos se acogen a la sombra de tus alas, se nutren de lo sabroso de tu casa, les das a beber el torrente de tus delicias. Palabra de Deus. Na sequência, então, teremos agora a leitura em português. Estamos transmitindo ao vivo a audiência geral com o Papa Francisco nessa quarta-feira, 21 de outubro. 36. Monsenhor Ferreira. O ímpio tem a lei do pecado no coração. Para ele não há temor de Deus. Ilude-se a si próprio, para não descobrir nem odiar o seu pecado. As palavras da sua boca são falsas e mentirosas. Deixou de ser honesto e de fazer o bem. Mas a tua bondade, Senhor, chega aos céus e a tua fidelidade até às nuvens. Ó Deus, que maravilhosa é a tua bondade! Os humanos refugiam-se debaixo das tuas asas. Podem saciar-se da abundância da tua casa. Tu os inebrias no rio das tuas delícias. Palavra do Senhor. Depois do português, teremos agora a leitura em árabe e depois polonês. قراءة من سفر المزامير. توسوس المعصية للشرير في صميم قلبه، فإن مخافة الله ليست نصب عينيه، لأنه تملق نفسه حتى لا يجد إثمه ممقوتا في عينيه. كلام فمه إثم وخداع، وقد عدل عن التعقل والإحسان. يا رب في السماء رحمتك، وإلى الغيوم أمانتك. اللهم ما أثمن رحمتك. إن بني آدم يعتصمون بظل جناحيك، من دسم بيتك يشبعون، ومن نهر نعيمك تسقيهم. كلام الرب. E a última língua presente sempre na audiência geral, o polonês. Z Księgi Psalmów. Nieprawość mówi do bezbożnika w głębi jego serca. Bojaźni Boga nie ma przed jego oczyma. Bo jego własne oczy zbyt mu schlebiają, by znaleźć swą winę i ją znienawidzić. Słowo jego ust to nieprawość i podstęp. Zaniechał mądrości i czynienia dobrze. Łaska Twoja, Panie, dosięga nieba, a Twoja wierność samych obłoków. Jak cenna jest Twoja łaska. Synowie ludzcy przychodzą do Ciebie, chronią się w cieniu Twych skrzydeł. Sycą się tłuszczem Twojego domu, poisz ich potokiem Twoich rozkoszy. Oto Słowo Boże. E agora, na sequência, teremos então a catequese do Papa Francisco, catequese que o Papa faz sempre em italiano. E nessas línguas, depois teremos uma síntese com a saudação do Papa também aos grupos linguísticos. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Prezados irmãos e irmãs, bom dia. E nesse diálogo, as palmas é a resposta ao Papa. Deveríamos mudar um pouco o modo de ir para frente esta audiência por motivo do coronavírus. Vocês estão separados, também com a proteção, a máscara. E eu estou um pouco distante. Não posso fazer o que sempre fiz, aproximar-me de vocês. Porque o que acontece? Porque cada vez que eu chego perto de vocês, vocês vêm todos juntos e se perde a distância. E há um perigo para vocês do contágio. Sinto muito em fazer isso, mas é para a segurança de vocês. Em vez de ir perto de vocês, de apertar a mão, vamos nos saudar de longe. Mas saibam que eu estou
próximo de vocês com o coração. Espero que vocês entendam por que eu faço isso. Me chamou a atenção também, enquanto liam os leitores o trecho bíblico, aquele menino ou menina que chorava. Eu vi a mãe que estava ali cuidando e que estava dando de mamar. Eu disse, assim faz Deus conosco, como aquela mãe, com quanta ternura procurava de mover a criança, de dar de mamar. São imagens belíssimas. E quando na igreja ocorre isso, chora uma criança, ouvir que lhe tem a ternura de uma mãe, como hoje. Obrigado pelo seu testemunho. Tem a ternura da mãe, que é o símbolo da ternura de Deus para conosco. Nunca fazer calar uma criança que chora na igreja, porque é a voz atrai a ternura de Deus. Obrigado pelo seu testemunho. Hoje completamos a catequese sobre a oração dos Salmos. Antes de mais nada, notamos que nos Salmos aparece frequentemente uma figura negativa, a do ímpio. Ou seja, aquele ou aquela que vive como se Deus não existisse. E a pessoa sem qualquer referência ao transcendente, sem qualquer impedimento à sua arrogância, que não teme o julgamento sobre o que pensa e o que faz. Por essa razão, o Saltério apresenta a oração como a realidade fundamental da vida, a referência ao absoluto e ao transcendente, a que os mestres da Ascese denominam o temor sagrado de Deus, é o que nos torna plenamente humanos. É o limite que nos salva de nós mesmos, impedindo que nos aventuremos nesta vida de modo predatório e voraz. A oração é a salvação do ser humano. Certamente existe também uma oração falsa, uma prece feita apenas para ser admirado pelos outros. Aquele ou aquela que vão à missa somente para fazer ver que foram à missa, para ver que são católicos, para ver o último modelo de roupa que compraram, para fazer boa figura social. E vão para uma oração falsa. Jesus advertiu fortemente a esse respeito, mas quando o verdadeiro espírito de oração é acolhido com sinceridade e entra no coração, então faz-nos contemplar a realidade com o olhar do próprio Deus. Quando rezamos, tudo adquire profundidade. Talvez começamos numa coisa muito sutil, mas na oração adquire profundidade, peso. Deus pega nas mãos e a transforma. O pior serviço que pode ser prestado a Deus e também ao homem é rezar com tédio, de maneira habitual. Não, rezar como os papagaios. Blá, 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 diz o Papa. Se reza com o coração. A oração é o centro da vida. Se houver oração, o irmão ou a irmã também se torna importante. Um antigo ditado dos primeiros monges cristãos reza: abençoado é um monge que depois de Deus considera todos os homens como Deus.
Quem adora a Deus ama os seus filhos. Quem respeita a Deus respeita os seres humanos. Por esta razão, a oração não é um calmante para aliviar as ansiedades da vida. Ou, contudo, uma prece desse tipo não é certamente cristã. Ao contrário, a oração responsabiliza cada um de nós. Vemos isso claramente no Pai Nosso que Jesus ensinou aos seus discípulos. Para aprender esse modo de rezar, o saltério é uma grande escola. Vamos pegar um salmo e vamos aprendê-lo. Vimos que os salmos nem sempre usam palavras requintadas e amáveis. Muitas vezes têm as cicatrizes da existência. No entanto, todas essas orações foram utilizadas primeiro no templo e depois nas sinagogas, até as mais íntimas e pessoais. Assim se expressa o Catecismo da Igreja Católica. As expressões multiformes da oração dos Salmos tomam forma, ao mesmo tempo, na liturgia do templo e no coração do homem. E deste modo, a oração pessoal aure e alimenta-se primeiro daquela do povo de Israel e depois daquela do povo da Igreja. Inclusive os salmos na primeira pessoa do singular que confidenciam os pensamentos e os problemas mais íntimos de um indivíduo são patrimônio coletivo, a ponto de serem recitados por todos e todas, e para todos. A oração dos cristãos tem esse respiro, essa tensão espiritual que mantém unidos o templo e o mundo. A prece pode começar na penumbra de uma nave, mas depois acaba a sua corrida pelas ruas da cidade. E vice-versa, pode germinar durante os afazeres diários e encontrar o seu cumprimento na liturgia. As portas das igrejas não são barreiras, mas membranas permeáveis, disponíveis para acolher o clamor de todos. O mundo está sempre presente na oração do saltério. Os salmos, por exemplo, dão voz à promessa divina de salvação dos mais frágeis. Por exemplo, por causa da aflição dos humildes e dos gemidos dos pobres, levantar-me-ei, diz o Senhor, para lhes dar a salvação que desejam. Ou alertam para o perigo das riquezas mundanas, para que o homem que vive na opulência e não reflete é semelhante ao gado que se abate. Ou ainda, abrem o horizonte ao olhar de Deus sobre a história. Sim, o Salmo 33. O Senhor desfaz os planos das nações pagãs, reduz a nada os projetos dos povos. Só os desígnios do Senhor permanecem eternamente, os pensamentos do seu coração, por todas as gerações. Em síntese, onde está Deus, deve estar também o homem. A Sagrada Escritura é categórica. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Ele sempre faz antes de nós. Ele espera sempre, porque nos ama por primeiro. Nos olha por primeiro. Nos entende por primeiro. Ele nos espera sempre. Se alguém disser amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão a quem vê é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Falar sobre os outros, que tem rancor dentro, ódio pelos outros, isso
Isso não é verdade, isso não é consistência. De Deus recebemos esse mandamento: aquele que amar a Deus, ame também o seu irmão. A Escritura admite o caso de uma pessoa que, mesmo procurando sinceramente a Deus, nunca consegue encontrá-lo, mas afirma também que nunca se pode negar as lágrimas dos pobres, sob a pena de não encontrar a Deus. Deus não suporta o ateísmo, entre aspas, daqueles que negam a imagem divina impressa em cada ser humano. Aquele ateísmo de todos os dias. Eu creio em Deus, mas distância dos outros. Me permito de odiar os outros. Isso é ateísmo prático. Não reconhecerla. Deixar de reconhecer a pessoa humana como imagem de Deus é um sacrilégio, uma abominação. É a pior ofensa que se pode levar ao templo e ao altar. Estimados irmãos e irmãs, que a oração dos Salmos nos ajude a não cair na tentação da impiedade, ou seja, de viver e talvez até de rezar como se Deus não existisse. Como se os pobres não existissem. Obrigado. E agora teremos a síntese em várias línguas da catequese que o Santo Padre apenas concluiu em italiano, iniciando pelo francês. Catequese de hoje, da audiência geral que estamos transmitindo ao vivo da Sala Paulo VI, no Vaticano, nessa quarta-feira, 21 de outubro. A última catequese, como o próprio Santo Padre disse, é dedicada ao tema da oração dos Salmos. Foram 10 catequeses dedicadas à oração dos Salmos. Notamos, diz Papa Francisco, que nos Salmos, é interessante a gente refletir sobre isso, notamos que nos Salmos aparece frequentemente uma figura negativa. E quem é essa figura negativa? A do ímpio, ou seja, aquele ou aquela que vive como se Deus não existisse. Quantas vezes nós também fazemos isso, não é verdade? E a pessoa, sem qualquer referência ao transcendente, sem qualquer impedimento à sua arrogância, que não teme o julgamento sobre o que pensa e o que faz. Por essa razão, o Saltério apresenta a oração como realidade fundamental da vida. O Papa recordava que a referência ao absoluto e ao transcendente, e que os mestres da ascese denominam de temor sagrado de Deus, é o que nos torna plenamente humanos. A referência ao absoluto, né? É aquilo que nos torna humanos. É o limite que nos salva de nós mesmos, impedindo que nos aventuremos, recordava Papa Francisco, nesta vida de modo predatório e voraz. E uma frase para esculpir no nosso coração: a oração é a salvação do ser humano. E o Papa recordava, certamente existe também uma oração falsa, uma prece feita apenas para ser admirado pelos outros, né? Para ir à missa, como disse o Papa, bem vestido, para mostrar o último modelo, né? Existe a oração falsa. Jesus advertiu fortemente a esse respeito. Mas quando o verdadeiro espírito de oração é acolhido com sinceridade e entra no coração, então faz-nos contemplar a realidade com o olhar do próprio Deus. Quando o verdadeiro espírito da oração, repetimos, é acolhido com sinceridade e entra no coração, então faz-nos contemplar a realidade com o olhar do próprio Deus. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa.
Pellegrini de Toulouse con l'arcivescovo Monsignor Legal. La preghiera dei Salmi è scuola di incontro con Dio e di responsabilità accanto ai poveri e ai deboli. Chiediamo la grazia di mettere Dio e la persona umana al centro della nostra preghiera. A tutti la mia benedizione. Vous saluons en italien, le Saint-Père Santo vient de dire, Padre saudou então os fiéis de língua francesa, em particular disse os peregrinos de Toulouse, com o arcebispo Dom Legal. Na oração dos Salmos, diz o Papa, é escola de encontro com Deus e de responsabilidade ao lado dos pobres e fracos. Peçamos a graça de colocar Deus e a pessoa humana no centro da nossa oração. A todos, a minha bênção. Saudação do Santo Padre, então, aos fiéis de língua francesa. Próxima síntese que teremos será em inglês, e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Recordamos a temática hoje, oração dos Salmos, que encerra essa série de catequeses. Quando rezamos, disse Papa Francisco, tudo adquire profundidade. O pior serviço que pode ser prestado a Deus e também ao homem é rezar com tédio, né? De maneira habitual, como disse o Papa, como um papagaio. Né? Não, a oração é o centro da vida. Se houver oração, o irmão, a irmã, também se torna importante. O Papa recorda um antigo ditado dos primeiros monges cristãos. Abençoado é o monge que, depois de Deus, considera todos os homens como Deus. Quem adora Deus ama os seus filhos. Portanto, quem respeita a Deus, respeita também os seres humanos. Como é que eu posso rezar, dizer que amo a Deus, se depois odeio o meu semelhante? Por essa razão, disse Papa Francisco, a oração não é um calmante para aliviar as ansiedades da vida. Muita gente reza, né, para ter serenidade. O Papa diz que não é um calmante. Ou, contudo, uma prece desse tipo não é certamente cristã. Ao contrário, a oração responsabiliza. E nós vemos isso claramente no Pai Nosso. Jesus nos ensinou o Pai Nosso, ensinou seus discípulos e chegou até nós. E para aprender, então, esse modo de rezar, o saltério, os salmos, o saltério é uma grande escola. O Papa, inclusive, falava, aprenda de cor, né, um salmo para que você possa recitá-lo. Vimos que os salmos nem sempre usam palavras requintadas e amáveis. E muitas vezes têm as cicatrizes da existência. E, no entanto, todas essas orações foram utilizadas primeiro no templo, né, depois nas sinagogas, até as mais íntimas e pessoais. O Papa recorda também o catecismo da Igreja Católica, né, falando sobre a oração. As expressões multiformes da oração dos Salmos tomam forma, ao mesmo tempo, na liturgia, do templo e no coração do homem. A saudação do Santo Padre. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace di Cristo. Dio vi benedica. I welcome all the English-speaking pilgrims and visitors who join us for today's audience. Upon you and Papa your saúda então os fiéis de língua inglesa, sobre vocês e suas famílias, invoco a alegria e a paz de Cristo. Que Deus os abençoe. Próxima síntese que teremos será em alemão e também a saudação que o Santo Padre faz aos fiéis de língua alemã. Na sequência, depois será o espanhol. Recordamos então que
O saltério apresenta a oração com a realidade fundamental da vida, a referência ao absoluto. Os salmos, inclusive, estão na primeira pessoa do singular, que, podemos dizer, confidenciam os pensamentos e os problemas mais íntimos de um indivíduo, mas são um patrimônio coletivo, a ponto de serem recitados por todos e para todos. A oração dos cristãos, recordava o Papa Francisco na sua catequese, tem esse respiro, ou seja, essa tensão espiritual que mantém unidos o templo e o mundo. O Papa faz uma analogia. Parece que a prece pode começar na penumbra de uma nave, né? Mas depois acaba onde? Acaba a sua corrida pelas ruas da cidade. Vice-versa, pode germinar durante os afazeres diários, né, quando você está trabalhando, e depois encontrar o seu cumprimento na liturgia. Quantas pessoas não estão trabalhando e fazendo também a sua oração? Se sente bem de se comunicar com Deus, mesmo no trabalho. As portas das igrejas, dizia Francisco, não são barreiras, mas membranas permeáveis, disponíveis para acolher o clamor de todos. O mundo está sempre presente na oração do saltério. Os salmos, por exemplo, dão voz à promessa divina de salvação dos mais frágeis. Por causa da aflição dos humildes e dos gemidos dos pobres, levantar-me-ei, diz o Senhor, para lhes dar a salvação que desejam. Mas alertam também para perigos das riquezas mundanas, porque o homem que vive na opulência e não reflete é semelhante ao gado que se abate. Ou ainda abrem o horizonte ao olhar de Deus sobre a história. Salmo 33 nos diz que o Senhor desfaz os planos das nações pagãs, reduz a nada os projetos dos povos. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. La prima missione è la preghiera. Il nostro rapporto con il Signore che rende fecondo l'impegno per il Vangelo e la salvezza delle persone umane, specialmente dei poveri. Preghiamo il Signore di essere davvero discepoli missionari. Grazie. A tradução das palavras do Santo Padre, com afeto, duas boas-vindas aos peregrinos de língua alemã. O mês missionário de outubro nos recorda que na oração o mundo deve estar sempre presente. A primeira missão é a oração. Nosso relacionamento com o Senhor, que torna fecundo o compromisso pelo Evangelho e a salvação das pessoas humanas, especialmente dos pobres. Rezemos ao Senhor para sermos discípulos missionários. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã, recordando esse mês missionário, mês de outubro, né, que nos recorda que devemos ser também discípulos missionários. Na sequência, teremos agora a síntese em espanhol, e como já estamos acostumados, é o próprio Santo Padre, na sua língua mãe, quem faz essa síntese e depois a saudação aos fiéis de língua espanhola. Na sequência, teremos o português. Impartirá a todos la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice também temos a presença de pouco mais de 1000 fiéis hoje controlado, naturalmente, o acesso à audiência geral. Mas vamos ouvir o Santo Padre. Hoy completamos nuestra catequesis sobre la oración en los Salmos con una figura que presentan a menudo, el impío. Es aquel que vive como si Dios no existiese y cerrado a la trascendencia. Por el contrario, los salmos nos muestran la oración como algo fundamental
que nos abre al absoluto, evitando que nos dejemos llevar por la voracidad predadora y poder así llegar a ser plenamente humanos. Existe, por desgracia, una oración falsa, en la que se busca ser admirados, cubrir las propias necesidades o encontrar consuelo. Esa oración en la que el hermano no está presente, que es egoísta, no es una oración cristiana. Como vemos en el Padre Nuestro, el otro se hace importante y nosotros responsables. Por eso hallamos en los Salmos tanto oraciones íntimas como comunitarias, de modo que la plegaria personal se alimenta de la litúrgica y viceversa. Ambas se convierten en patrimonio de todos. En definitiva, donde está Dios debe estar el prójimo. Quien dice amar a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Y por eso los salmos nos lo presentan continuamente para que veamos en ellos la imagen que Dios ha impreso de sí mismo en cada uno de nosotros. Nos recuerdan que Dios escucha el grito de los pobres. Nos amonesta sobre el peligro de poner nuestra confianza en las riquezas y abre nuestra mente a su diseño de salvación que está por encima de los planes de las naciones. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que a través de la oración de los salmos nos veamos libres de la tentación de la impiedad, es decir, la tentación de vivir e incluso rezar como si Dios no existiera, como si el hermano no existiera. La oración es el antídoto a toda indiferencia. Que el Señor los bendiga. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua espanhola. Oração é o antídoto a toda indiferença. Agora, a síntese com o Sr. Ferreira em português. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência e quantos nos acompanham através dos meios de comunicação social testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos presentes tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Por vezes, vemos aparecer nos Salmos a figura do ímpio, da pessoa que vive como se Deus não existisse. Na sua arrogância, lança-se sobre a vida como um voraz predador, sem temer juízos de ninguém. Falta-lhe um freio que o salve de si mesmo. Os mestres da vida espiritual chamam a este freio o santo temor de Deus. Para nos tornarmos plenamente humanos, é necessária a referência ao absoluto, ao transcendente. Precisamos de possuir o santo temor de Deus. A oração é a salvação do ser humano, porque o leva a contemplar a própria realidade com os olhos de Deus. Se houver oração, ganha importância a nossos olhos também os outros. Quem adora a Deus, ama os seus filhos. Quem respeita a Deus, respeita os seres humanos. Por isso, uma oração pode começar na penumbra da nave de uma igreja, para terminar a sua corrida pelas estradas da cidade. E vice-versa. Pode germinar no meio das ocupações diárias para alcançar a sua plenitude na liturgia. As portas da igreja não são barreiras, mas membranas permeáveis, disponíveis para recolher o grito de todos. Enfim, onde está Deus, deve estar também o homem. A Sagrada Escritura admite o caso de uma pessoa
que, apesar de procurar Deus sinceramente, não o consegue encontrar. Mas afirma também que nunca se pode ignorar as lágrimas do pobre, sob pena de não se encontrar Deus. Na verdade, Deus não suporta o ateísmo de quem nega a imagem divina que está gravada em cada ser humano. Não a reconhecer é um sacrilégio, um abomínio. Que a oração dos Salmos nos impeça de cair na tentação da impiedade, isto é, de viver como se Deus não existisse e como se não existissem os pobres. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos e ouvintes da língua portuguesa. Saluto i pellegrini e gli ascoltatori di lingua portoghese. A tutti ricordo che la preghiera apre la porta della nostra vita a Dio e Dio ci insegna a uscire da noi stessi per andare incontro a quanto sono nella prova, offrendo loro consolazione, speranza e sostegno. Di cuore vi benedico nel nome del Signore. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo os peregrinos e ouvintes da língua portuguesa, recordando a todos que a oração abre a porta da nossa vida a Deus. E Deus ensina-nos a sair de nós mesmos para ir ao encontro dos outros, mergulhados na prova, dando-lhes consolação, esperança e apoio. De coração, vos abençoo em nome do Senhor. Assim, é a saudação do Santo Padre, então, aos peregrinos e ouvintes de língua portuguesa. Saudação a todos vocês que, através das redes sociais, estão junto conosco em Timor-Leste, Portugal, Moçambique, Angola, São Tomé, Cabo Verde, Moçambique e, é claro, vocês em todo o Brasil. Papa saúda, recordando a todos que a oração abre a porta da nossa vida a Deus. Deus ensina-nos a sair de nós mesmos para ir ao encontro dos outros, mergulhados na prova, dando-lhes consolação, esperança e apoio. Onde está Deus, deve estar também o homem. É um pouco a síntese de tudo aquilo que nós ouvimos. Onde está Deus, deve estar também o homem. E a Sagrada Escritura, recordava Papa Francisco, é categórica. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama o seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. E de Deus nós recebemos, recordava, este mandamento. Aquele que amar a Deus, ame também ao seu irmão. A Escritura admite o caso de uma pessoa que, mesmo procurando sinceramente a Deus, nunca consegue encontrá-lo. Mas afirma também que nunca se pode negar as lágrimas dos pobres, sob a pena de não encontrar a Deus. Recordamos ainda, Deus não suporta o ateísmo daqueles que negam a imagem divina impressa em cada ser humano. Seria bom a gente sempre refletir sobre isso. Deus não suporta o ateísmo daqueles que negam a imagem divina impressa em cada ser humano. Portanto, em cada um de nós está impressa a imagem divina. Deixar de a reconhecer é um sacrilégio, uma abominação, disse Francisco. É a pior ofensa que se pode levar ao templo e ao altar. Que a oração dos Salmos nos ajude a não cair na tentação da impiedade, ou seja, de viver e talvez até de rezar, como se Deus não existisse e como se os pobres também não existissem.
Saudação do Santo Padre aos fiéis Saluto i fedeli di lingua araba. de língua È árabe. importante non smettere di pregare, perché senza la preghiera non si può avere un rapporto con Dio. La preghiera è il mezzo attraverso il quale la nostra anima si avvicina al suo Creatore. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Papa saúda então os fiéis de língua árabe. É importante não deixar de rezar, porque sem a oração não se pode ter um relacionamento com Deus. A oração é o meio através do qual a nossa alma se aproxima do seu Criador. O Senhor abençoe todos vocês e os proteja sempre de todo mal. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. A última síntese que teremos é em polonês e a saudação também do Santo Padre aos fiéis poloneses. Rezar juntos é uma dádiva. Assim, o Papa Francisco iniciou a sua homilia no encontro de oração pela paz no Espírito de Assis, na Basílica de Santa Maria Araceli, em Roma, na tarde de ontem, a fim de recordar o encontro convocado por São João Paulo II em 1986 em Assis, uma iniciativa promovida pela comunidade romana de Santo Egídio. Presença também do Patriarca Ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I, e do presidente do Conselho da Igreja Evangélica na Alemanha, Heinrich Benfort. E na sua homilia o Papa recordou um trecho da Paixão do Senhor, enquanto Jesus vive o momento mais elevado da dor e do amor. Muitos sem piedade lhe diziam: salve-se a si mesmo. Trata-se, disse Francisco, de uma tentação crucial que ameaça a todos nós, mesmo nós cristãos. A tentação de pensar só em se defender ao próprio grupo, pensar apenas nos próprios problemas e interesses, quando tudo mais não importa. É um instinto muito humano, mas mau, e constitui o último desafio a Deus crucificado. O Papa depois participou do encontro propriamente na Praça do Capitólio, que é a Prefeitura de Roma, um evento que tinha por título Ninguém se salva sozinho, paz e fraternidade. E ali também o Papa fez um discurso e manifestou a alegria e gratidão a Deus por esse momento de oração. E na conclusão tivemos também um apelo de todos os líderes religiosos congregados em Roma, no Espírito de Assis, unidos espiritualmente aos crentes de todo o mundo e as mulheres e homens de boa vontade, rezamos uns ao lado dos outros para implorar sobre esta terra o dom da paz. Lembramos as feridas da humanidade, trazemos no coração a oração silenciosa de tantos atribulados, muitas vezes sem nome nem voz. Por isso, comprometemo-nos a viver e propor solenemente aos responsáveis dos estados e aos cidadãos do mundo inteiro este apelo de paz. Somos irmãos e irmãs, todos. Peçamos ao Altíssimo que, depois desse tempo de provação, deixe de haver os outros para existir apenas um grande nós, rico de diversidade. É tempo de voltar a sonhar com ousadia. Saudação do Santo Padre aos fiéis poloneses. Domani celebriamo la memoria liturgica di San Giovanni Paolo II nell'anno giubilare del centenario della sua nascita. Egli, uomo di spiritualità profonda, ogni giorno contemplava il volto luminoso di Dio nella preghiera liturgica e nella meditazione dei salmi. Esortava anche tutti i cristiani a cominciare le giornate con le lodi al Signore, prima di intraprendere
e le non sempre facili vie della vita quotidiana. Vi benedico di cuore. Saudação então do Santo Padre a todos os poloneses. Amanhã, disse o Papa, celebramos a memória litúrgica de São João Paulo II, no ano jubilado centenário do seu nascimento. Ele, o homem de espiritualidade profunda, todos os dias contemplava o rosto luminoso de Deus na oração litúrgica e na meditação dos salmos. Exortava também todos os cristãos a começarem o seu dia com o louvor ao Senhor, antes de iniciar o não sempre fácil caminho da vida cotidiana. De coração, abençoo todos vocês. Agora, a última saudação prevista é a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua italiana. Depois, na conclusão, teremos o canto do Pai Nosso em latim e a bênção apostólica do nosso Papa Francisco. Sempre recordando o belíssimo encontro, então, de oração ontem e o apelo pela paz, do qual o Santo Padre participou junto com líderes religiosos. O apelo pela paz foi finalizado com a convocação de todos a se tornarem artesãos e mensageiros de paz, construindo uma amizade social, assumindo a cultura do diálogo. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua italiana, diz o Papa. Mês de outubro, mês missionário, representa um forte convite para os cristãos a sentirem-se todos responsáveis na difusão do reino de Deus. Sejam corajosos ao anunciar com as palavras e com o exemplo a mensagem evangélica em todos os ambientes. Meu pensamento vai, como de costume, aos idosos, aos jovens, aos enfermos e aos recém-casados. Saibam acolher também os momentos difíceis e tristes na vida, unindo-se ao sacrifício da cruz. Através da união espiritual com Jesus e a oração à Trindade, vocês serão cooperadores da missão evangelizadora da Igreja. Muito obrigado. E agora vamos cantar o Pai Nosso em latim e receber a bênção apostólica do Papa Francisco. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et con spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunque usque in saeculum, aiuterium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. E com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral desta quarta-feira, 21 de outubro. E encerramos com as palavras do Santo Padre. A oração é a salvação do ser humano, porque o leva a contemplar a própria realidade com os olhos de Deus. Se houver oração, ganham importância a nossos olhos também os outros. Quem adora a Deus ama os seus filhos. Quem respeita a Deus, respeita os seres humanos. Que a oração dos Salmos nos impeça de cair na tentação da impiedade, isto é, de viver como se Deus não existisse
e como se não existissem os pobres. Chegamos à conclusão agradecendo a presença de todos vocês através do rádio, da televisão e das nossas redes sociais. Que todos tenham uma boa quarta-feira. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.